Em 1992, a família Wall ganhou um novo bebê, uma menina. Muito religiosos, eles receberam Amy como uma verdadeira bênção. Ela era tão calma e sossegada quanto bonita. Apesar de dividir um ruidoso lar na Pensilvânia com 2 irmãos maiores, ela dormia tão profundamente que quase nunca acordava sozinha. Mas quando Amy completou 9 meses, sua mãe, Connie, começou a se preocupar. O comportamento que havia pensado ser o de uma criança ideal, agora era visto como sintoma de um problema desconhecido. Ela nunca chorava para mamar mamadeira e nem para ser trocada. Era tão boazinha, era muito agradável ter um bebê tão tranquilo. Mas eu tinha um pressentimento de mãe de que alguma coisa talvez estivesse errada. Um dia, fui pegá-la no berço e vi que havia batido a boca na grade e quebrado os dentes. Estava com a boca ensanguentada e nem sequer tinha chorado para me chamar. Então eu entendi que havia alguma coisa errada e que era melhor descobrir o que era, porque como sua mãe, eu devo cuidar dela e ela precisa saber que pode pedir ajuda. Connie também notou que Amy parecia estranhamente alheia aos ruídos. Suspeitando que pudesse ter um problema de audição, ela fez uma experiência simples. Connie repetiu a experiência para seu marido, John. Amy estava no cadeirão, de frente para mim e a Connie me disse, agora observe. Amy estava totalmente concentrada em mim e não se assustou. Ela nem se virou, só ficou olhando para mim. Eu soube então que algo estava errado. Connie tinha razão. Aparentemente, Amy vivia um mundo frio, solitário, totalmente privado de sons. Eles temiam que ela fosse uma das 12.000 crianças por ano que nascem surdas nos Estados Unidos. O único meio de saber era levar Amy para ser examinada por um especialista. Os temores de Connie aumentavam enquanto os médicos preparavam um exame definitivo. Isso é engraçado? O que é isso na sua cabeça? Fizemos um teste no consultório chamado audiometria tronco-cerebral. Parece complicado, mas o que fizemos foi emitir sons no ouvido de Amy, de várias intensidades e várias frequências. Monitoramos sua reação cerebral. Assim, Amy não precisa reagir. Nós conseguimos ver em que ponto seu tronco cerebral reage ao som. Mas Amy não tinha nenhuma reação, o que indicava uma grave perda auditiva. Eles disseram que seu problema era surdez sensório-neural nos 2 ouvidos e que não havia nada que se pudesse fazer. O Dr. Matthew Buckle examinou o caso de Amy e concordou com o implacável diagnóstico. Trata-se de uma surdez muito grave, não pode ser corrigida e não há nenhuma chance de recuperação. Ela vem para ficar e o que você vê é o que você tem, por assim dizer. Tínhamos provas conclusivas e um diagnóstico definitivo dos médicos que ela era surda e que não havia nada que eles pudessem fazer a respeito. Ela seria assim pelo resto da vida. Eles me disseram que Amy jamais ouviria, que eu devia admitir a surdez de minha filha e perder qualquer esperança de que ela um dia ouvisse, porque se eu não aceitasse minha filha como ela era, eu não seria capaz de amá-la. E foi o que Connie fez. Ela matriculou Amy na escola Katzenbach para surdos em Trenton, New Jersey, em 1993. Terapeutas especializados lhe ensinariam a linguagem de sinais e leitura labial. Ela falaria usando as mãos. Eu a adorei. As pessoas eram maravilhosas, as crianças eram maravilhosas. Eu sempre dizia que a única exigência para um surdo é ser totalmente lindo. E aquelas crianças eram as crianças mais lindas que eu tinha visto na minha vida. Porém, o otimismo de Connie escondia graves dúvidas. Ela temia não ter forças para enfrentar os inúmeros desafios de educar uma criança surda. Sendo católica devota, ela achou conforto na fé.
Ela descobriu uma força inesperada certa noite enquanto via um documentário na televisão. Era um documentário sobre Catherine Drexel, da alta sociedade da Filadélfia, que se tornou freira e dedicou sua vida a ajudar os pobres. Eu fiquei admirada ao saber que a irmã Catherine havia desistido de tudo para ajudar os americanos descendentes de índios e negros. Fiquei admirada com sua dedicação, fiquei admirada com seu amor. E senti um vínculo muito forte com a irmã Catherine, que eu não tinha sentido antes. E eu estava certa de que, se rezássemos para Catherine Drexel, ela nos ajudaria a ser uma boa família para Amy. Meses se passaram. Na escola Katzenbach, Amy se tornava perita em leitura labial e linguagem de sinais. Connie estava convencida de que suas preces haviam sido atendidas. Então, num dia de fevereiro de 1994, Jack, irmão de Amy, com 8 anos de idade, surpreendeu Connie com um pedido. Eu cheguei em casa naquele dia, entrei correndo e disse: Mamãe, hoje eu aprendi sobre milagres. Quero rezar por um, quero que Amy possa ouvir. E eu respondi que não, porque eu não queria que sua fé fosse abalada. Eu tinha medo, porque não acreditava que se ele rezasse pedindo para Amy ouvir, isso fosse acontecer. Eu tinha medo de que ele perdesse a fé em Deus e, para mim, era importante que ele tivesse fé, porque era a fé que nos sustentava. Pensei a respeito. Eu estava dobrando as roupas e pensei: eu não tenho direito de dizer a ninguém pelo que rezar, nem mesmo aos meus filhos. Jack pode rezar pedindo o que quiser. Nós nos sentamos para rezar para a Santíssima Catherine Drexel. E Jack disse: eu queria que a Amy ouvisse. E agora, Pai Nosso. E terminamos nossa oração com um Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu rezei para que a fé das crianças continuasse forte. Eu não era católico. E eu não tinha familiaridade com o catolicismo. Eu não esperava um milagre, assim como Connie não esperava um milagre. Contudo, na aula seguinte de Amy na escola Katzenbach, 7 meses após ela ter começado a estudar lá, o impossível tornou-se realidade. A professora de Amy informou Connie que um pequeno gesto mostrara uma mudança. Alguém no canto havia tossido ou espirrado e Amy virou-se para olhar. Imediatamente, a professora soube que ela podia ouvir. Ela disse: a criança que trouxe à escola na semana passada era surda, mas a criança que você trouxe à escola esta semana pode ouvir. Connie não acreditava em seus ouvidos. Quando eles me disseram que ela não estava mais surda, eu não acreditei. Isso não era possível. Não era uma coisa que eu pudesse aceitar. Fui buscar a lista telefônica e procurei o nome de um médico que nós nunca havíamos consultado, porque eu não queria alguém que tivesse uma ideia preconcebida. Eu queria ir a um médico que não soubesse nada sobre nós. Telefonei para o médico e disse: preciso levar minha filha para fazer um teste de audição. E foi só o que eu disse. Muito obrigada. Fomos fazer o teste e sua audição estava perfeita. Ela reagiu como se fosse uma criança sem nenhuma perda auditiva. A verdade é que eu nunca vi isto antes e nunca mais vi desde então. O fato de Amy ouvir significava que os nervos tinham se reconectado ou crescido. E nervos não fazem isso. Não há explicação. É simplesmente impossível de ser explicado pela ciência médica atual. Não há nenhum motivo para que aquela perda de audição neural tão grave se transformasse numa audição completamente normal. Mas a súbita e inexplicável capacidade de ouvir foi só parte da extraordinária recuperação de Amy. Logo, ela demonstrou uma habilidade que qualquer outra criança, antes surda, levaria meses ou até anos para dominar. Ela precisa se vestir. Essa criança que nunca havia falado ou balbuciado estava falando. Essa coisa vai no focinho dele e aí ela senta.
Ela não começou balbuciando ou repetindo palavras. Ela logo começou com sentenças completas como: o que é aquilo? Ou quem é aquele? Amy começa a falar. As crianças voltam da escola e ela diz: olá, Jack. Olá, Janete. Como se sempre tivesse sido assim. O que quer que tenha acontecido foi como abrir uma torneira e pronto. Ela falava claramente. Eu escrevi uma carta às Irmãs do Santíssimo Sacramento, à Ordem de Catherine Drexel, uma simples carta de agradecimento que dizia: minha filha nasceu surda e nós rezamos pela intercessão de Catherine Drexel. E agora minha filha pode ouvir. Obrigada. A carta de Connie pôs em movimento uma cadeia de acontecimentos que culminaram nos salões do Vaticano. Freiras da Ordem de Catherine Drexel suplicaram aos membros do clero que declarassem a recuperação de Amy um milagre. 12 anos antes, a igreja já havia atribuído um milagre à Madre Catherine. Um segundo milagre a levaria à santidade. Por 5 anos, os médicos conduziram uma exaustiva investigação do caso de Amy. Um dos membros mais céticos do grupo era o Dr. Buckle. Eu sempre buscava explicações e não considerava a situação como é um milagre. Quero acrescentar que o processo de santificação no Vaticano não é um tribunal irregular ou um simples processo automático. Aquelas pessoas eram muito exigentes e examinavam tudo nos mínimos detalhes, com um olho crítico. Era uma batalha mesmo. A incrível história de Amy resistiu ao intenso escrutínio. A igreja determinou que a medicina não explicava sua recuperação. Finalmente, em janeiro de 2000, o Papa declarou o caso de Amy um milagre que podia ser usado para a canonização de Catherine Drexel. Durante a missa de canonização em Roma, Amy, com 7 anos, recebeu a bênção papal de João Paulo II. Eu fui até o Papa e dei um presente para ele. Você deve beijar a mão do Papa, mas ele puxou a mão e me beijou na cabeça. Deus me deu audição. O que aconteceu comigo foi um milagre. A igreja chama isso de milagre, mas creio que estou tão condicionado pela medicina que não uso essa palavra, mas, obviamente, isso é um milagre. Em qualquer dicionário. Aquilo teve tanto impacto em mim que eu me converti ao catolicismo. Nós ainda não temos uma explicação. Simplesmente aceitamos. Foi o que aconteceu. Amy tem um jeito próprio de encarar as coisas. Alguém um dia disse: você está agradecida por poder ouvir? E ela respondeu: claro que estou agradecida por poder ouvir. Não deveríamos todos ser agradecidos por poder ouvir? Como você acabou de ver, há momentos em que forças além de nossa compreensão resgatam os desesperados da tragédia. Sou o Dr. Silvio Salvatore e no próximo programa conheceremos mais histórias extraordinárias. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.